Tudo bom com você? Estou de volta no nosso canal. Quero te convidar a conhecer Istambul comigo. Esse vídeo nós vamos falar sobre a cidade de Istambul. Então, eu quero pedir para que você possa ajudar o meu canal e que você possa se inscrever, que você possa curtir e que você possa comentar também, fazer comentários, fazer perguntas e também encaminhar para outras pessoas para que eles possam viajar conosco e que Deus te abençoe aqui no nosso canal, viajando e aprendendo. Que o Senhor te abençoe. Istambul, a antiga Bizâncio e Constantinopla. É a maior cidade da Turquia e a quarta maior do mundo. Foi capital do Império Romano do Oriente e do Império Otomano até 1923, cujo governante máximo, o sultão, foi durante séculos reconhecido como califa, o chefe supremo de todos os muçulmanos, o que fazia da cidade uma das cidades mais importantes do Islã. Atualmente, embora a capital do país seja Ankara, Istambul continua a ser o principal polo industrial, comercial, cultural e universitário. É a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, sede da Igreja Ortodoxa. A cidade ocupa ambas as margens do Estreito do Bósforo e do norte do Mar de Marmara, os quais separam a Ásia da Europa no sentido norte-sul, uma situação que faz de Istambul a única cidade que ocupa 2 continentes. A parte central da parte europeia é, por sua vez, dividida pelo estatuário do Corno de Ouro. A história diz que essa igreja foi construída pelo Constantino, imperador romano, quando ele se converte ao cristianismo e ele vem e ele conquista essa cidade. Roma, o Império Romano conquista essa cidade e ele constrói essa igreja para exaltar a sabedoria de Deus. Então, na verdade, existe muita confusão, porque as pessoas acham que essa igreja, que se chama Hagia Sophia, Santa Sofia, está exaltando uma santa, mas não é. Constantino ele construiu esse prédio para exaltar a santa sabedoria de Deus. Então essa igreja é uma igreja muito especial, ela foi feita especialmente com técnicas arquitetônicas mirabolantes, por causa da cúpula, e ela foi feita em ouro, e hoje nós vamos conhecer dentro dessa igreja, ok? Ela foi destruída depois que Constantino I a construiu, Constantino II aperfeiçoou, botou bonita, depois ela foi destruída e saqueada. Hoje os restos dela, das coisas que foi saqueada, porque Constantinopla, na verdade, hoje Istambul, mas antigamente o Império Bizantino, que chamava Constantinopla, ela foi pilhada. E com a pilhagem, muitos levaram por causa das cruzadas, porque temos que entender também que todas as 3 primeiras cruzadas, quando o povo vinha de Roma para ir conquistar Jerusalém, eles passavam aqui. E numa dessas cruzadas, creio que na 4ª, essa cidade foi saqueada. E tudo que tinha de bom, de ouro, que eles tinham colocado para exaltar a sabedoria de Deus, foi roubada. Depois disso, ela foi completamente destruída quando os turcos otomanos eles invadiram também Istambul. Eles foram expulsos. Justiniano, outro imperador, ele reconstrói essa igreja, ok? Então, depois, em 1923, graças a Deus, a Turquia deixa de ser islâmica, os conflitos eles acabam e entra um presidente e ele coloca esse país como democracia. E ele fala assim, a Hagia Sophia não vai ser nem igreja católica e nem uma mesquita, ela vai ser um museu. Então ela foi um museu durante muitos anos, onde a gente podia entrar. Hoje, ano passado, o presidente Erdogan, que é o presidente atual da Turquia, ele declarou que ela é agora uma mesquita. Então aqui vem milhares e milhares de muçulmanos para adorar. Toda sexta-feira vem milhares de pessoas aqui orar, ok? E é muita história. Eu quero dizer para vocês que a cidade de Istambul, ela era a capital do Império Bizantino. O que era o Império Bizantino? Era o Império Grego Ortodoxo, ok? Então era a Igreja Ortodoxa
junto com a Igreja Romana. Depois Roma conquistou isso aqui tudo e colocou isso aqui como capital do Oriente. Então, o Império Bizantino era o império da Igreja Ortodoxa, que estava em unidade com a Igreja de Roma, ok? Depois tiveram um cisma, elas se separaram, mas é outra história. Então, para a gente entender um pouco, nós estamos na Igreja da Hagia Sofia, onde o imperador Constantino I, ele fez para exaltar a sabedoria de Deus, tá bom? E nós vamos entrar para ver como ela é linda dentro e vamos conhecer um pouco disso tudo. Que o Senhor nos abençoe. Aqui nós estamos entrando na igreja Hagia Sofia, e aqui nesse quadro que vocês vão ver em mosaico, aqui está do lado direito o imperador Constantino com a maquete, com a cidade de Constantinopla na sua mão, porque foi ele o fundador da cidade de Constantinopla. Do outro lado, o imperador Justiniano, que foi ele que fundou, que realizou as obras da igreja Hagia Sofia. E no meio, Maria com o menino Jesus. Estou aqui dentro da igreja Hagia Sofia, em Istambul, a igreja que exalta a sabedoria de Deus, construída por Constantino. Quando Constantino ele estabeleceu Constantinopla, ele colocou essa cidade como a capital da igreja romana no Oriente. E o que me chamou a atenção aqui é muito bonita, ela é conhecida pela sua arquitetura, pela cúpula, que na verdade desafiou vários arquitetos. Foi construída e desenhada por um arquiteto de Mileto, que morava em Mileto. E na verdade o que me chamou a atenção, que Istambul, no passado Constantinopla, o Império Bizantino, era conhecido como um Império Cristão, né? Um império que exaltava o nome de Deus, e hoje a Hagia Sofia é uma mesquita. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que ela virou uma mesquita? Por que nós podemos ver isso hoje aqui? Esse tapete verde para eles orarem, toda sexta-feira agora eles vêm aqui. Ela foi considerada várias vezes mesquita, depois tirada, e depois ela foi considerada um museu. Mas hoje o Erdogan, né, o presidente da Turquia, ele falou que ela não vai ser museu, ela vai ser uma mesquita. E eu fico pensando, por que não foi uma igreja de crente, de Deus, uma igreja que exalta o nome de Deus? Antes ela era, agora é uma mesquita. Sabe por quê? Por causa da união. Porque o Império Bizantino perdeu com a unidade deles, eles conquistaram Istambul, eles conquistaram a cidade de Constantinopla e virou uma cidade de cristã que era, né, os gregos ortodoxos, que era o Império Bizâncio, ela virou um Império Islâmico. Que o Senhor nos ajude nós sermos unidos, porque quando nós somos unidos, nós alcançamos mais coisas para Deus. Eles conquistaram para lá, né? Eles ficam aqui orando, e que Deus ajude a igreja no mundo todo. Que o Senhor nos abençoe. Olha lá em cima, tá vendo? Eles fizeram lá atrás, não dá para ver, vou fazer um zoom. Tem uma figura de Maria com Jesus, eu não sei o que é. Então você vê que é uma mistura do cristianismo com o islamismo. Você vê aqui a placa, eu não sei o que está escrito, deve ser Alá, mas eles colocaram tudo, as coisas, fizeram lugar para o imã fica lá dentro fazendo as orações, dentro daquela cúpula lá. Então eu aprendo hoje, isso aqui outrora, eles exaltavam o nome de Deus. Hoje, o nome de Alá que é exaltado aqui, que triste. Mas que a gente possa aprender com a história, que nós possamos aprender com a história. Agora nós estamos visitando, nós estamos chegando no Palácio Topkapi, na verdade, na cidade de Istambul. Topkapi significa Porta do Canhão. Foi construído por Maomé II, o Conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, e foi a residência dos sultões durante 4 séculos. Essa porta é chamada Porta Imperial,
onde os sultões entravam, onde as pessoas importantes entravam nesse lugar. Esse portão aqui foi construído por Maomé, é um jovem de 20 anos que conquistou Istambul, na época Constantinopla. E ele que mandou construir essa porta, porque aqui era o palácio dele. Nós vamos entrar no palácio dele, onde ele morava, vamos ver o harém dele, onde ele tinha, as mulheres dele ficavam, né? E depois, mais tarde, o sultão magnífico, que também é um homem muito importante, um dos sultões mais importantes de Constantinopla, que conquistou Jerusalém. Ele também morou aqui, ele reconstruiu, ele mandou refazer essa porta. Nós estamos na história, muito top. Vamos embora. Essa daí dentro do Palácio do Topkapi, né, o palácio que o conquistador, o Sultão Mahomed II, o conquistador de Constantinopla, né, ele construiu, né, e nesse palácio tinha 3 portas importantes. A porta imperial que nós já vimos, a porta da saudação, nessa porta só entrava, né, as pessoas que trabalhavam, e a porta da felicidade, onde todas as pessoas eram condecoradas nessa porta. Depois que passava nessa porta, nós vamos ver a sala do trono. E logo que nós passamos pela porta da felicidade, nós vemos a sala do trono totalmente de ouro. Foi gastado muito ouro, muita prata nas paredes e, na verdade, foi o trono do primeiro sultão, né? O conquistador de Constantinopla, mas também o sultão magnífico também, ele também usou esse trono. Então aqui nós temos a sala do trono. Aqui nós estamos vendo a porta, a entrada da sala de reuniões, né, do conselho. O conselho chamava Conselho Divan. Ele utilizava ela todas as terças-feiras. Todas as decisões da administração eram tomadas neste lugar. Encomendas, taxas feudais, entrega, audição de queixa, assinatura de decretos, negociação com as autoridades. Então havia uma sala de conselho, um escritório de registro público, um escritório do grão-vizir, né? Então esse é o lugar em que o sultão ele recebia os seus conselheiros de todas as províncias da Turquia. Eles tinham que vir todos para esse lugar e as reuniões eram feitas nessa sala do conselho, o Conselho Divan. O harém do sultão. Aqui onde o sultão ele tinha o seu harém. O lugar onde ele... Essa sala aí era a sala dos eunucos, onde os homens, os escravos, as pessoas vinham de outras nações, de outros países e eram nesse lugar, eles eram feitos eunucos para trabalhar dentro do palácio do rei, do sultão. Essa é uma outra ala do harém do sultão. Essa ala era a ala das mulheres. Na verdade, os sultões, ele tinha as mulheres que ele escolhia, que eram preparadas nesse lugar para ser suas esposas, porque ele tinha várias. E elas aprendiam nesse lugar música, elas aprendiam arte, elas aprendiam história. Dizem que esse é um dos haréns mais famosos que já teve na história. É o harém imperial da Turquia em Istambul. O harém imperial ele existia para garantir que o sultão tivesse um herdeiro. O Império Otomano durou 6 séculos e ele teve 36 sultões. Então dá para imaginar a configuração e o funcionamento do harém imperial. Igreja de Santa Irene ou Hagia Irene. Essa igreja é uma igreja ortodoxa. Ela está situada no primeiro pátio do Palácio de Topkapi, no palácio que nós estamos visitando agora. É a primeira zona de culto construída em Constantinopla. O imperador bizantino Constantino I ordenou a criação dessa primeira igreja no século VI e serviu como sede do Patriarcado de Constantinopla até a finalização da Basílica da Hagia Sofia em 537. Depois da queda de Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos em 1453, quando Maomé II conquistou Constantinopla, a igreja
foi adicionada ao interior do seu palácio. Eles usaram a igreja como um arsenal, depois em outras ocasiões como armazém de botas de guerra, e depois, durante um outro sultão, ele se converteu ela em um museu de armas. Mais uma igreja que foi perdida. Foi construída pelo imperador Constantino. Aqui com certeza era o altar. Olha lá a cruz. Muito lindo mesmo, eu acho. Muito obrigada de vocês assistirem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de encaminhar e de se inscrever. Isso é muito importante para ajudar o meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.